Hola estudiantes, ¿cómo están? Yo soy la profesora Thais e hoje vamos a trabalhar com as formas de tratamento, utilizando o diálogo e anúncio de publicidade. E qual que é o objetivo dessa aula? Reconhecer o contexto de uso da língua formal e informal. A ver? Muy bien, entonces para empezar vamos a reflexionar. ¿Ya pensaste cómo cambiamos la manera de hablar de acuerdo com o contexto e o interlocutor? Então vocês já pensaram, já pararam para pensar um pouquinho? Como nós mudamos a maneira de falar de acordo com o contexto e com o interlocutor? A ver, temos aqui duas imagens. A primeira, algo mais formal, acredito. A segunda, um pouco mais descontraído, então, de certa forma, informal. Ou seja, sim, nós mudamos, né, realmente a forma de falar de acordo com o contexto, a situação ali que estamos inseridos, mas também de acordo com o interlocutor, porque nós mudamos sim a maneira de falar, dependendo do contexto, do trabalho, com a família e com amigos, não é mesmo? A ver, então na segunda pergunta para reflexionar. A ver, uma pergunta não, uma afirmação. El lenguaje, así como la ropa, no puede ser la misma en todos los momentos. Então a gente tem essa afirmação que diz assim: a linguagem, assim como a roupa, não pode ser a mesma em todos os momentos. Vocês concordam com essa afirmação? Será que a gente utiliza, assim como a roupa, a linguagem da mesma forma? Em determinadas situações nós não podemos utilizar. Se você vai, por exemplo, à praia, você vai com uma roupa mais descontraída. Se você vai num evento mais formal, você não pode ir da mesma forma que iria à praia, não é verdade? Assim, é a mesma coisa, funciona com a língua. Então a gente não pode utilizar, né, vestir, vamos colocar entre comilhas aí, vestir a mesma roupa de acordo com o contexto e com o interlocutor, não é mesmo? Então, por isso, tudo vai depender do meu contexto, a situação em que eu esteja inserido e também o meu interlocutor. Então, eu mudo a forma de falar a minha roupa aí de acordo com o meu interlocutor. Tranquilo? Muito bem, então aqui formas de tratamento. O que seriam as formas de tratamento? Então temos aqui duas definições do que seria esse termo formas de tratamento. Então o primeiro diz o seguinte: maneira de actuar, de comportar-se ou de proceder uma pessoa em sua relação com os demais. Então é a maneira de você atuar, de você se comportar ou de proceder uma pessoa em relação com os demais, de como proceder, certo? E dois, a segunda definição, maneira de nombrar a uma pessoa al dirigir-se a ela ou al hablar de ella, segundo sua categoria, sua condição social, sua idade e outras características. Então, a maneira que eu vou me dirigir ao outro vai depender, por exemplo, da categoria. Que tipo de categoria? A condição social, a sua idade e outras características que vão interferir, de certa forma, na maneira de eu falar com o outro. Eu vou adequar a minha linguagem, eu vou adequar o meu discurso de acordo com o interlocutor e lembrando aí, né, de acordo com o contexto também. Muito bem, existem duas formas de tratamento, tratamento formal e o tratamento informal. E a pergunta é: em que situações usamos o tratamento formal? Então, em quais situações utilizamos esse tratamento? Muito bem, relações profissionais, pessoas maiores ou desconhecidas, relações hierarquizadas, quando não há um grado de intimidade. Então, a gente vai utilizar o tratamento formal nas situações como as relações profissionais, pessoas maiores seriam pessoas mais velhas ou aquelas pessoas que a gente desconhece, né, que não conhece, portanto, a gente vai mudar a nossa forma de falar. Relações de hierarquia, principalmente aí no campo do mercado de trabalho, e quando não existe nenhum grau de intimidade, você não conhece aquela pessoa, então você vai, né, utilizar uma linguagem mais formal possível. Muito bem, agora em que situações então a gente vai utilizar o tratamento informal? As situações são as seguintes: entre amigos ou colegas, pessoas da mesma idade, ou seja, as pessoas da mesma idade, com familiares e também conhecidos, e quando aí sim
há um grado de intimidade. Quando eu conheço a pessoa, eu tenho uma intimidade com ela. Então, eu utilizo um tratamento informal. A linguagem ela não precisa ser totalmente formal. Muito bem. Então, a gente vai para a nossa primeira atividade, que diz o seguinte: que tipo de tratamento utilizarias nestas situações? Então, está perguntando, tratamento formal ou informal nessas situações. Situação 1, mensagens de autoridades públicas. Então, você vai ter que mandar uma mensagem para autoridades públicas. Você vai utilizar um tratamento formal, a letra A, ou tratamento informal. 2, mensagens de grupos de parentes, utiliza a linguagem. Então, as mensagens que você troca, por exemplo, via WhatsApp com seus parentes, aquele grupo da família, você utiliza que tipo de linguagem? Uma linguagem formal, alternativa A, ou uma linguagem informal? Pense um pouquinho que já volvemos. A ver, então, vamos aí a corrigir? Muito bem. Então, as mensagens, se você fosse mandar uma mensagem para autoridades públicas, realmente você utilizaria que tipo de linguagem, que tipo de discurso? Um discurso totalmente formal, alternativa A. 2. Mensagens de grupo de parentes utilizam uma linguagem informal. Não há a necessidade, porque tem aí um grado de intimidade. Tranquilo? Então, alternativa B. Muito bem, então das formas de tratamento, reparem que aqui a gente tem uma imagem da Espanha, então a gente vai separar em dois quadros, falando da Espanha e o outro falando da Hispanoamérica, os outros países hispanohablantes, tranquilo? Então, muito bem, pensando aqui na Espanha, utilizamos o pronome tu para indicar que expressa mais informalidade, ou seja, um tratamento informal. Vosotros e vosotras, que é o plural aqui, ó, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, vosotros e vosotras, seria o vocês, mas informalidade, ou seja, um tratamento informal, lembrando, na Espanha. Muito bem, usted aqui na Espanha é utilizado como forma de tratamento formal e o plural, ustedes, é também formal. Então, resumindo, tratamento informal na Espanha, tu, vosotros e vosotras. Formal, usted e ustedes, lembrando que na Espanha. A ver, e nos demais países aí da América Latina, que tem aí o espanhol como idioma oficial, tu ou vos, mas informal, ou seja, há uma informalidade. Usted é formal. Agora, vosotros e vosotras não se suele usar em Hispanoamérica. Por quê? Que eles não costumam usar aqui vosotros e vosotras. Por causa disso aqui, ó,
ustedes, porque para eles, Hispanoamérica, se usa tanto formal como informal. Se eu uso usted em Hispanoamérica, lembrando, como formal e informal, não há necessidade, então, de usar vosotros e vosotras. Tranquilo? A ver, então, existem outras formas de tratamento? Existem outras formas de tratamento. Então, observem aqui, ó. Eu posso colocar Don mais o nome, Don Juan. Donha mais o nome, Donha Cristina. Senhor, mas ele é apelido. O que é apelido mesmo? É Duda? Não. Apelido, Duda de Eduarda? Não. Apelido é o sobrenome, é o mesmo que o sobrenome. Por exemplo, meu apelido é Rágio. Então, esse é o meu sobrenome. Então, olha lá, senhor, senhora ou senhorita, mas ele apelido. Senhor Pérez, senhor Alvarez, senhorita Palácios. E eu posso usar senhor ou senhora, mas Don ou Donha, nome e apelido. Grande, né? Senhor Don Antônio, duas formas de tratamento aqui, Don Antônio Gonçalves. Senhora Donha Cecília Gonçalves, ser bem informal, porque eu já tenho senhora ainda colocar o Donha aí. Só para mostrar que existem outras formas de tratamento, de como tratar a pessoa, claro, aqui, lembrando o tratamento formal. Então, vamos aí para a atividade 2. Muito importante esta atividade. A ver, 1. En España, el uso del pronombre ustedes es alternativa A, informal, alternativa B, formal. 2. En Hispanoamérica, el uso del pronombre ustedes expresa formalidade e informalidade ou, na letra B, formalidade. Reparem que a questão 1 e a questão 2 está falando do mesmo pronome, ustedes, só que um está relacionado à Espanha e outro Hispanoamérica. E questão 3, el pronombre tu expressa mais formalidade ou menos formalidade? Então, pensem um pouquinho e já volvemos. A ver, então, vamos ver como é que ficou, então? Muito bem. Na Espanha, o uso do pronome ustedes é formal, alternativa B. Já na Hispanoamérica, o pronome ustedes, ele vai ser tanto formal como informal. Por isso que aqui na Hispanoamérica a gente não utiliza o vosotros e vosotras, diferente da Espanha que utiliza tratamento informal. E a questão 3, o pronome tu, ele vai expressar o quê? Menos formalidade, ou seja, ele é informal. Tranquilo? Muito bem, adelante então. Empleo del tuteo. Então, observem essa imagem que diz assim, poderias tutear-me, por favor? O que seria esse poderias tutear-me? Tutear-me tu, ou seja, tratar aqui como se a gente fosse traduzir por... Não tem aquele negócio, o senhor está no céu, pode me chamar de você? Seria mais ou menos isso, esse tutear-me. Então, aqui temos duas situações. Estamos em uma fiesta, não em la oficina. Podemos tutear-nos? Então, a pessoa está falando assim, olha, nós estamos numa festa, não no trabalho, na empresa. Posso tratá-lo como você? E a pessoa diz, sim ou não. Puedo tuteá-lo? Essa é uma outra situação. Não, trata-me por usted. A pergunta é assim, puedo tuteá-lo, ou seja, posso tratar como você? E a pessoa diz, não, trata-me com usted. Então, tem aquela questão de formalidade, certo? Duas situações em que uma está perguntando, puedo tutear-le? Sim, puede. Ou não, trata-me como usted. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui eu trouxe para vocês um fragmento de uma notícia que fala assim, tutea-me, não seas igualado.
La mayoría de personas que hablan español, que se calcula son 600 millones en el mundo, no saben tutear. Mejor dicho, no saben conjugar la segunda persona del verbo. Y como si fuera poco, millones de hispanoparlantes utilizan el usted o ustedes para comunicarse con los demás, creyendo que é a forma mais respetuosa de hacerlo. Então, foi retirado do jornal El Tiempo. Então, o que está dizendo aqui essa notícia? Esse fragmento está dizendo assim, que a maioria das pessoas que falam em espanhol, que se calcula aí, em média 600 milhões no mundo, elas não sabem tutear, ou seja, usar o tu, né? Ou melhor dizendo, não sabem conjugar a segunda pessoa do verbo. E assim como se fosse pouco, milhões de pessoas que falam espanhol utilizam tanto os te ou os tedes para comunicar-se com os demais, só que de forma acreditando que é uma forma mais respeitosa de fazer, certo? Então aqui traz a informação que alguns utilizam o tu e não sabem conjugá-lo, e outros utilizam os te ou os tedes achando que é a forma mais respeitosa de fazer. Muito bem. Grados de variação de formalidade hasta la informalidade. Então, são graus aí de variação, que varia mais formal até chegar a menos informal. Então, el jefe le pide algo a um empleado. Então, o chefe vai e pede algo ao empregado. Diz assim, buenas tardes, senhor Muñoz. Utilizou aqui o senhor. Necessito que me envie uma encomenda, por favor. Então, tem o senhor para mostrar formalidade, tem o por favor, né, que são elementos aí para complementar a questão, a adequação do discurso formal. E daí temos assim, Olá, senhor Alonso. Sí, claro, se lo envio. Então, ele respondendo, senhor Alonso. 2, olá, don Alonso. De senhor para don, mostra formalidade. Lembram lá que o título é Graus de variação de formalidade até informalidade? 1 e o 2 são formais. Já o terceiro diz assim, Olá, Alonso, sí, claro, te lo envio. Alonso e te, aqui já está tratando com a segunda pessoa do singular, ou seja, tu, te envio. Então, por isso, para mostrar aí os graus de variação do formal para o informal. São 3 situações que é a mesma, né? É o mesmo interlocutor, é a mesma mensagem, porém ela é escrita de outra forma. Tranquilo? A ver, então vamos aí para a próxima atividade, essa é a atividade 3. Pede para vocês observarem as imagens e indicar a forma de tratamento. Então, na imagem B, é tratamento formal ou informal? E na imagem C, tratamento formal ou informal? Anotem aí e já voltamos. Listo? Vamos a corrigir, então, a ver. Então, reparem nessa primeira imagem, que é a imagem B. Olhem a vestimenta, porque tudo isso vai contar aí para a gente determinar se você acha que é um tratamento formal ou informal. Provavelmente eles estão num ambiente mais descontraído. Olhem, né, as expressões também. Então, pela vestimenta, a gente pode indicar que aí se trata de tratamento formal. E na imagem C, olha o ambiente, as pessoas ali um pouco mais descontraídas, olha um pouco também a vestimenta, que isso também vai determinar, é um tratamento mais informal. Provavelmente é uma conversa, uma charla entre amigos e aqui sobre trabalho, não? Muito bem. Agora, pensando aí na web, seria tu ou usted? Então aí na internet, as pessoas, os anúncios publicitários utilizariam tu
ou usted. Então, pense um pouquinho. Se pode conectar com o usuário falando de usted como de tu, ou seja, pode se conectar, né, utilizando usted assim como o tu. Se pode ser cercano falando com usted, ou seja, você pode ser próximo do seu cliente, do seu alvo, vamos dizer assim, utilizando usted e elegendo as palavras corretas. Então, eu posso usar tanto o tu como o usted, mas pensando como usted, para você se aproximar, né, você não tem um grau de intimidade com o teu anunciante, não anunciante, mas com o comprador, certo? O vendedor não tem aquele grau de proximidade, certo? Mas utilizando as palavras certas, sim, eu posso utilizar o usted, segundo aqui a fala para o web. Usted pode cerrar um grande negócio sem uma boa publicidade, el suyo. Então, você pode fechar, né, um grande negócio sem uma boa publicidade. Qual é esse negócio? O seu, certo? Solucione desenho e marketing digital. Aqui temos um anúncio publicitário utilizando usted. Tranquilo? Muito bem, vamos aí na próxima atividade 4. Escreve I para uma situação informal ou F para uma situação formal. Letra A. Perdón, ¿es usted la señorita Carmen o Manuela? Es que se parecen mucho. Letra B. ¿Cuál es tu apellido? Letra C. Su hermana estudia alemán. Señor Vázquez, ¿tú puedes hacerme un favor? Letra D. Y alternativa E. No dejes que te quiten la comida de tus hijos. Então, marque aí I para informal e F para formal. Então, o que vocês marcaram aí? Vamos ver se marcaram muito F ou muito I? Olha lá. Alternativa A, perdão, es usted la señorita. Então, temos usted e la señorita, indicando que é um tratamento formal. Então, é F na letra A. Na letra B, qual é tu apelido? Esse tu indica um tratamento informal, por isso I na alternativa B. Sua hermana estuda alemão, senhor Basque? Olha lá, tratamento formal, temos ali o senhor, por isso na alternativa C, letra F. Tu puedes hacer-me um favor? A gente tem o tu e a gente tem o puedes conjugado na segunda pessoa do singular. Portanto, é um tratamento informal, letra I, na alternativa D. E na alternativa E é informal, por quê? No dejes que te quiten la comida de tus hijos. Então, temos o dejes, temos o te e o tus aqui se referindo aos teus filhos. Então, é I para a alternativa E.
Tranquilo? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos hoy con el tema formas de tratamento? O linguagem varia de acordo com o contexto e o interlocutor, ou seja, a nossa linguagem, o modo como nós falamos, vai variar de acordo com o contexto e com o interlocutor, com quem eu estou falando. Há duas formas de tratamento, o tratamento formal e o tratamento informal. Aqui bem importante, em Hispanoamérica usamos tu ou vos informalmente e ustedes para situações tanto formais quanto informais. Já em Espanha, usamos tu, vosotros e vosotras para situações informais e usted e ustedes em situações formais. Isto é bem importante. Muy bien? A ver, entonces, yo me quedo aquí. Hasta la próxima clase. Adiós.